Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje vou falar sobre o status atual do PLS 406 de 2013, PL 7108 de 2014. Projeto de lei que revisa a lei de arbitragem. E tem coisa muito boa por aí, só falta a Dilma assinar. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vou falar para você que só falta a Dilma assinar. É o PLS 406 de 2013, PL 7108 de 2014, projeto de lei que revisa a lei de arbitragem. Ele tramitou pelo Senado Federal, foi aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, tramitou, foi aprovado, incluídas 2 emendas, voltou para o Senado Federal para tratar sobre essas 2 emendas. Uma emenda se referia à ementa da lei de arbitragem e a outra emenda se referia a alterações no dispositivo que tratava sobre a contratação no âmbito administrativo e a utilização da arbitragem, e se inseria a ideia de que dependeria de regulamento e de previsão no edital da licitação. Porém, voltou para o Senado enviou com medido de urgência e prioridade para o plenário e foi deliberado e no último dia 6 de maio foi aprovado e encaminhado para a sanção da presidente Dilma. O que aconteceu no Senado? Derrubou a emenda apresentada, a segunda emenda apresentada na Câmara dos Deputados, que tratava sobre arbitragem na administração pública. Então derrubou a exigência de depender de regulamento, de constar no edital. Derrubado isso, voltou ao texto original, que é o que os arbitralistas defendiam. E ainda foi feito mais um ajuste fino, um ajuste vocabular mais importante. Uma questão de precisão de uma palavra poderia levar a uma complicação. Então tinha a previsão da palavra questões no dispositivo do parágrafo 4º do artigo 33, e essa palavra questões poderia levar o judiciário a abrir o leque de discussões quando fosse tratada da ação anulatória. Então, por uma proposição do senador Ronaldo Caiado, foi feito o ajuste fino na redação, trocar a palavra questões pela palavra pedidos. E aí, naturalmente, voltando ao que os arbitralistas defendiam, de que realmente daria mais segurança jurídica se ficasse a palavra pedidos, porque assim o juiz, ao analisar uma discussão sobre ação anulatória ou especificamente sobre pedido de complementação da sentença de arbitragem, não ia deixar tão aberto, ia se ater especificamente a analisar se o árbitro apreciou todos os pedidos constantes da demanda arbitral. Então esse ajuste fino foi importante, ou seja, venceu a posição dos arbitralistas. Como está agora? 6 de maio, encaminhado para sanção da presidente Dilma. Dilma, só falta você assinar. E os arbitralistas defendem, ao ponto que eu me filio, não há por que ter veto algum. Sem veto algum, assina, manda para publicação, vamos comemorar, teremos uma lei de arbitragem revista, ampliada, com um alcance maior e naturalmente trazendo novidades importantes para a sociedade brasileira. A sociedade está esperando isso. Espero que seja muito em breve, que não demore para acontecer essa sanção e que nenhum veto seja estabelecido e, portanto, a lei de arbitragem seja revista na forma proposta pela Comissão de Juristas, aprovada pelo Senado, pela Câmara, e que todos aguardam agora ansiosamente. Vou dizer para vocês, muito resumidamente, os pontos centrais da nova lei de arbitragem. Vai ampliar a arbitragem para poder ter arbitragem nos contratos com a administração pública, aí sem maiores discussões se pode ou não, porque a lei será expressa e taxativa nesse sentido. Poderá ter arbitragem nos contratos de adesão, nas relações de consumo, ou seja, contratos para resolver conflitos entre consumidores e fornecedores, naturalmente conservando ao consumidor a palavra final de decidir se quer ou não ir para a arbitragem, mas permitindo que conste do contrato de adesão a cláusula de arbitragem e depois a palavra final será do consumidor. Então lhe deu todas as garantias, mas incrementou mais uma área importante para a prospecção e crescimento da arbitragem, para ela poder ajudar
a sociedade brasileira a evitar que várias demandas cheguem ao Poder Judiciário sem necessidade para isso. Também fez a previsão da arbitragem nos contratos, nos dissídios individuais trabalhistas, mas especificamente, exclusivamente para os cargos de alta gestão, administradores, diretores, cargos de alta gestão. E esses cargos de alta gestão, então, poderão constar nos seus contratos de trabalho a previsão da cláusula de arbitragem, porém, permitindo que o trabalhador, que esse diretor, que esse administrador, ao final, decida efetivamente se quer ou não demandar, discutir isso perante a arbitragem, não perante a Justiça do Trabalho. Então, deixando a ele essa palavra. Criou também a carta arbitral, que é uma comunicação entre o árbitro e o juiz público, ou seja, uma cooperação jurisdicional. Essa mesma previsão também constou do novo CPC, que já é lei agora e falta entrará em vigor em março de 2016. Então, a mesma regra já estava prevista no novo CPC. Fez também a inclusão de um capítulo tratando sobre medidas cautelares no âmbito da arbitragem, permitindo ao árbitro que ele decida as medidas cautelares depois de instituída a arbitragem, aliás, permitindo somente ao árbitro que ele decida as questões cautelares depois de instituída a arbitragem e deixando na mão dele confirmar uma liminar que tenha sido concedida por uma cautelar que tenha sido proferida pela Justiça Pública antes da instituição do início do procedimento de arbitragem. Então, iniciada a arbitragem, remete tudo para o árbitro que foi aquele juiz natural, ou seja, aquele escolhido pelas partes para decidirem a questão. Então, ele competirá decidir se mantém a liminar, se revoga, se amplia, se concede a que não tenha sido concedida, se altera, ou seja, ele faz o que desejar fazer. Então, são modificações da nova lei. E outras questões de atualização do texto, questões sobre lista aberta, permitindo que as partes possam escolher árbitros nas câmaras que tinham lista fechada, vão ter que permitir agora as partes que escolham árbitros fora dessa lista, e outras questões envolvendo também sociedades anônimas. Então, confira o texto, logo, logo será lei. Conta com a gente. Se precisar de conhecer o texto na íntegra, manda um e-mail para mim que eu lhe mando o texto na íntegra para você conhecer a miúde tudo o que aconteceu e todas as novidades que vêm por aí. No mais, você já sabe, você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Tem uma crítica, dúvida, pergunta, sugestão de pauta? Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. E você já sabe, me encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. Espero você no próximo programa. Grande abraço para você.